Olá! Seja muito bem-vindo ao PIBcast. Puxe uma cadeira e sente-se à mesa conosco para aprender mais sobre o pão da vida nesse e nos próximos podcasts. Deus abençoe! E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário você tá me ouvindo, mas eu sei que depois desse podcast tudo vai mudar. E não porque o que eu falo é muito importante, mas porque Deus que fala a todo momento vai falar no seu coração. E quando Ele fala, uma realidade nova é feita, uma realidade nova é criada. E eu creio que Ele vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu espero que todos que estão ouvindo estejam bem. Mas se você não tá bem, fica tranquilo, porque todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Amém? Bom, como eu já falei, Deus fala a todo tempo e não é diferente no nosso dia a dia, é só a gente estar atento, estar com os ouvidos abertos ao que Ele quer nos falar. E isso aconteceu comigo esses dias, foi inclusive muito impactante. E o episódio foi o seguinte: eu tava lendo a Bíblia. E eu moro numa rua muito barulhenta, que passa muito carro, passa muita moto o tempo todo. Inclusive, provavelmente vai ter alguns barulhos desse podcast. Mas nesse dia eu tava lendo a Bíblia e passou uma moto muito barulhenta mesmo, que me desconcentrou. Eu tive até que parar e respirar fundo, porque me incomodou demais. E aí, depois que isso aconteceu, o Espírito veio e me falou: assim é o pecado. Nossa, que pesado, né? E eu pensei, nossa, não Deus, você errou, isso não é o pecado, isso é a moto. E aí o Espírito foi me ministrando comigo e me explicou que quando nós estamos concentrados em viver aquilo que nós lemos, aquilo que nós conhecemos da palavra, aquilo que nós colocamos o nosso coração em cima, quando nós estamos nessa situação de realmente empenho em viver e conquistar o reino dos céus para a nossa vida, quando um pecado acontece, quando alguma coisa nos tira do foco, ele nos traz, primeiro, distração, né? A gente tira os olhos daquilo que nós estávamos vendo, nós perdemos o nosso raciocínio em cima daquilo que estávamos aprendendo e também nos traz desconforto, nos traz alguma coisa que nos incomoda, né? E eu achei isso muito profundo. Gente, que lindo Deus falar através de uma coisa que corriqueiramente acontece no nosso dia a dia. Mas não acabou por aí. Eu comecei a pensar comigo mesmo. Mas tem muita gente que tem moto, que a moto faz barulho, e ela anda dia e noite o tempo todo com a moto, ouvindo esse barulho, e não se incomoda. E aí o Espírito veio mais uma vez com uma ministração e me falou que as pessoas que estão mergulhadas no pecado, as pessoas que estão vivendo uma vida na prática do pecado, elas não se incomodam mais. Elas não têm mais esse senso de que isso que elas estão fazendo, ou a vida que elas estão levando, é errada. Elas simplesmente se acostumaram. Mas elas não percebem que isso pode ser prejudicial, elas não percebem que isso traz dano, elas não percebem que elas estão andando por um caminho que não leva para um lugar legal. Então, através dessa ministração simples que o Espírito me deu, eu queria lembrar todos que estão ouvindo de 2 versículos muito importantes. O primeiro está lá em Romanos 8:2, que diz que a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Toda a lei do pecado nos leva para a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós estamos subjugados, quando nós estamos sendo escravos do pecado, nós estamos morrendo dia a dia, espiritualmente falando, principalmente. E o segundo texto está em Gálatas 5:1. Eu não estou lendo na íntegra os textos, até porque eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia e começar a ler. Porque se você não ouve Deus, é porque você não está lendo a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você quer começar a ouvir Jesus, por favor, pegue sua Bíblia, se apaixone por ela e leia. Ainda que você não entenda no começo, o Espírito vai começar a te revelar em nome de Jesus. Então, Gálatas 5:1 diz que para a liberdade, Cristo nos libertou, para a gente permanecer firme e não nos submetermos de novo ao jugo da escravidão. Essa liberdade que Cristo nos dá é a liberdade do pecado. Nós não somos mais
conduzidos por um pecado, nós não somos mais conduzidos por uma vida errada de pecado que nos leva para a morte. Nós somos libertos para viver para Cristo, para viver a vida que Ele sonhou com que nós tivéssemos debaixo das asas dele, vivendo longe de tudo aquilo que pode nos fazer mal espiritualmente ou sentimentalmente ou até fisicamente, né? E essa liberdade não é simplesmente para fazermos tudo o que quisermos na vida, para se eu quero fazer isso eu faço, se deu na telha eu já tô lá. Não é isso, é viver uma liberdade em obediência a Deus, porque apenas os caminhos dele são bons, confiáveis e nos trazem paz, nos trazem alegria, nos traz esperança. E talvez você esteja mergulhado em pecado hoje, talvez você esteja se sentindo acorrentado, preso a algumas situações na sua vida, e esteja se perguntando, e como que eu faço então para ter essa liberdade no espírito? Bom, o próximo podcast vai trazer essa resposta, então fica ligado, não perde, vai estar sensacional. E uma pessoa muito especial vai trazer a resposta para ele, uma pessoa muito cheia do Espírito Santo e muito sábia vai trazer essa resposta. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Isadora, então você fica ligado aí porque eu sei que Deus vai fazer uma mudança na sua vida, uma transformação no seu espírito, que não pode deixar para amanhã, não pode deixar para o mês que vem, não pode deixar para o ano que vem, é para hoje, é para agora. Então, cola em Jesus, então se derrame aos pés de Jesus, se entregue a Jesus, porque Ele te chamou para a liberdade e não para uma escravidão. Deus abençoe. Got me like, woo, yeah, way up in the skies like